Oi, aqui é o Thiago Gionon, espero que esse vídeo te encontre bem e em breve estaremos juntos porque amanhã, dia 23 de junho, às 20 horas e 20 minutos, começa a Semana da Dermatopatologia, com essa primeira aula sobre a estrutura e função da pele. Ao longo dessa semana a gente vai percorrer os principais fundamentos, os princípios da dermatopatologia, através da metodologia que eu utilizo na minha prática diária. Mas antes da gente chegar nessa aula, eu não poderia deixar de discutir o caso que eu coloquei como quiz no grupo para vocês. Então eu mostrei essas fotos. Inicialmente aqui a gente viu a presença de um infiltrado inflamatório que está em faixa na derme superficial, borra focalmente a junção dermoepidérmica, mas que também está associada à formação de uma fenda subepidérmica. Então aqui a gente pode perceber que nós temos a conjunção de dois padrões distintos. Por um lado, nós temos o infiltrado inflamatório em faixa, obscurecendo a junção dermoepidérmica, o que caracterizaria o padrão liquenoide. Por outro lado, nós temos a formação de uma fenda subepidérmica, que pode fazer com que a gente pense que se trate de uma dermatite vésico-bolhosa. Isso pode gerar uma confusão na gente. A gente vai fazer o raciocínio desse caso a partir de um infiltrado liquenoide, que é caracterizado justamente por um infiltrado em faixa que obscurece a junção dermoepidérmica, ou uma dermatite vésico-bolhosa. E a beleza da dermatopatologia é que a gente pode chegar no diagnóstico fazendo raciocínio por cada um desses dois caminhos. Então, se a gente pensar que é o padrão liquenoide está incluído num padrão maior das dermatites perivasculares. Quando a gente vê uma dermatite perivascular, a gente tem que avaliar se existe ou não alteração epidérmica. A alteração epidérmica pode ser de vários tipos. Uma dessas alterações é uma alteração de interface e justamente o padrão liquenoide está incluído nas dermatites de interface. A gente poderia chegar no diagnóstico a partir desse raciocínio. Porém, a gente pode chegar também no mesmo diagnóstico a partir do raciocínio das dermatites vésico-bolhosas. Quando a gente vê que existe uma bolha num corte histológico, a primeira coisa que a gente tem que definir é se essa bolha é uma bolha intraepidérmica ou se a bolha é uma bolha subepidérmica. E nesse caso seria uma bolha subepidérmica. As bolhas subepidérmicas são subclassificadas, né? Elas são divididas em grupos menores de acordo com o infiltrado que compõe o infiltrado que está presente na derme abaixo e ao lado dessa bolha. Essa bolha ela pode ser sem infiltrado, ela pode apresentar os eosinofilos, pode apresentar predomínio de neutrófilos, pode apresentar uma mistura dos dois, ou pode ser constituída predominantemente por linfócitos, que é o nosso caso. E aí as dermatites vésico-bolhosas subepidérmicas com predomínio de linfócitos são, na verdade, dermatites liquenoides ou dermatites de interface, melhor dizendo, que eventualmente se apresentam como dermatites vésico-bolhosas. Dentre essas doenças, as duas principais são o líquen plano, que é o nosso caso aqui, e o eritema multiforme. Então, a gente pode ver aqui uma bolha subepidérmica, nesse caso aqui é um pemphigoide bolhoso mesmo. A gente vê que essa bolha ela é maior, que ela está preenchida por uma serosidade. E no nosso caso, a gente vê na verdade não uma bolha, mas uma fenda subepidérmica. Qual é a diferença de uma bolha para uma fenda? É que a bolha está preenchida por serosidade, alberga células inflamatórias, a bolha tem um conteúdo. A bolha ela é identificável clinicamente, enquanto que uma fenda é uma coisa muito mais circunstancial, geralmente ela é menor e ela não apresenta um conteúdo. No nosso caso, é mais uma fenda e não uma bolha verdadeira. E isso se traduz, se correlaciona com a clínica, porque a clínica desse paciente eram de pápulas eritematosas, eritematoviolaceas de superfície ceratósica, algo poliédricas, pelo corpo todo, mas acometendo de forma significativa o dorso das mãos, a região dos punhos. Então é um quadro clínico bem sugestivo de um líquen plano. Esse paciente de fato não apresentava, do ponto de vista clínico, lesões bolhosas. Então essa fenda que a gente está vendo é uma fenda que se formou em função de uma intensa dermatite de interface que diminuiu a adesão entre epiderme e aderme. No caso do líquen plano, essa fenda subepidérmica é até meio característica, é chamada de espaço de Max Joseph,
mas ela não tem, na maioria das vezes, uma tradução clínica. Se esse processo for muito mais significativo, se essa fenda aumentar muito de tamanho, se fundir em fendas e acabar tendo um acúmulo de líquido dentro dessa fenda, aí sim a gente vai conseguir observar do ponto de vista clínico uma dermatite vésico-bolhosa e estaremos perante um caso de líquen plano bolhoso. Então aqui o resultado da nossa enquete: na sua opinião, essa dermatose é essencialmente uma dermatite vésico-bolhosa ou uma dermatite liquenoide? No caso, essencialmente, ela é uma dermatite liquenoide que resultou na formação de uma fenda subepidérmica, que eventualmente pode até resultar na formação de uma verdadeira bolha subepidérmica, mas o processo patológico original, inicial, é um processo liquenoide. E o diagnóstico é de um líquen plano. Eu sei que são muitos conceitos, que quem está no começo pode ter uma certa dificuldade de acompanhar isso que eu estou falando aqui, mas não fique preocupada, não fique preocupado. O início é um pouco mais difícil, mas justamente percorrendo os passos certos, todos esses conceitos são metabolizados com facilidade. Então, como eu falei, nós teremos 5 dias e ao longo desses 5 dias a gente vai dando passos sequenciais. E na última aula da nossa semana, a gente vai falar sobre o algoritmo diagnóstico das doenças inflamatórias. Então eu vou esmiuçar junto com vocês quais são esses padrões, como que esses padrões se organizam num raciocínio, quais são os diferentes algoritmos que a gente segue a partir do momento que a gente identifica um padrão inicial, tá bem? Estou ansioso para encontrar vocês amanhã e tenho certeza que a gente vai ter uma semana incrível. Até lá, tchau!